Eminem acusou sua própria mãe de drogada, abusiva e narcisista. Nas suas músicas, ele a atacou de uma forma tão brutal que ela o processou em 10 milhões de dólares. E se não bastasse isso, ela fez um rap contra-atacando o próprio filho, o que obviamente não foi uma boa ideia. Ele respondeu com a música mais pesada já escrita de um filho para uma mãe. Hoje vamos revelar a história por trás de Cleaning Out My Closet de Eminem. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. Em Cleaning Out My Closet, Eminem jogou na cara de sua mãe tudo que ele tinha entalado na garganta. Quem ouve essa música e escuta a história fica surpreso em como uma relação entre mãe e filho pôde chegar nesse ponto. Mas tudo isso tem uma explicação, e ela tá dentro da própria letra. Assim como diz o título, Eminem esvaziou seu armário ao pegar os esqueletos do passado que o assombravam e expor tudo isso pro mundo. E já no segundo verso, ele te leva diretamente para a raiz de todos os seus traumas. I'll take you back to 73 before I ever had a multi-platinum. Vou te levar de volta para 1973, muito antes de eu ter um CD que vendeu milhões de cópias. Eu era apenas um bebê, talvez tivesse só alguns meses. O viado do meu pai deve ter embrulhado todas as calcinhas dele. Só aqui já dá para perceber que a infância de Eminem não foi nada fácil. Seu pai tinha 21 anos quando engravidou Debbie Mathers, de 17 anos, a mãe do rapper. Extremamente boêmio e agressivo, ele espancou Debbie depois de uma discussão e a abandonou junto com o pequeno Marshall Mathers III, sem sequer olhar para trás. She split. I wonder if he even kissed me goodbye. No, I don't. Pois ele vazou. Me pergunto se ele sequer me deu um beijo de despedida. Não, pensando bem, eu só queria que ele morresse. A partir daí, se iniciava a jornada turbulenta da infância de Marshall, sendo criado apenas pela sua mãe, que sofria constantes alterações de humor e era viciada em remédios controlados. Eu nunca desrespeitaria minha própria mãe só para ter reconhecimento. Pare um pouquinho e preste atenção sobre quem essa música está falando. Se coloque no meu lugar e tente imaginar você flagrando a sua mãe abusando de remédios controlados na cozinha. O vício de Debbie era grave. Eminem já chegou a acusar sua mãe de drogá-lo ao colocar Valium, um remédio controlado conhecido por aqui como diazepam, na sua comida quando ele era criança. Valium estava em tudo, na água que eu bebia, na comida que eu comia, ela colocava o suficiente para temperar o meu bife. Então, todo dia eu tinha pelo menos umas 3 dores de barriga, cantou o rapper na música My Mom. E quando perguntada sobre isso, Debbie sempre negava as acusações. He says you were neglectful, No, pill popping, no, welfare collecting. no. Segundo Eminem, sua mãe fazia isso pois tinha um grave distúrbio psicológico. Bitching that someone's always going through a person, shit's missing, going through public. Sempre reclamando que alguém mexeu na bolsa dela e que sumiu algo. Vivendo de programas do governo, vítima da síndrome de Munchausen. Nesse distúrbio, a pessoa simula ou causa em si mesma ou em outra pessoa alguma doença ou limitação, com a intenção de obter atenção ou controle da situação. É um distúrbio real e quando projetado em outra pessoa, como ocorreu com Eminem, isso se chama síndrome de Munchausen por procuração. Essa espécie de abuso infantil, infelizmente, é muito comum. Inclusive tem um filme incrível sobre isso que eu recomendo. Fuja, de 2020. Se não bastassem esses problemas, sua mãe não tinha um emprego fixo e por isso tiveram muita dificuldade para pagar aluguel, morando de casa em casa até serem despejados, chegando até mesmo a viverem num trailer. Devido a isso, Eminem era obrigado a mudar de escola a cada 2 ou 3 meses. Nunca estabelecendo vínculos ou amizades, ele acabou se tornando tímido e recluso. Eventualmente, eles se estabeleceram nessa casa em Detroit, lar da famosa rodovia 8 Mile Road, num bairro predominantemente negro, onde Eminem se sentia deslocado pois era a única criança branca. Seu único consolo estava em Ronnie, que apesar de ser seu tio, era apenas 2 meses mais velho e, portanto, cresceram como irmãos. Aos 11 anos, Ronnie apresentou a Eminem algo que mudaria sua vida para sempre: o hip hop. Eminem viu naquela cultura uma válvula de escape e se entregou de corpo e alma, devorando o dicionário para melhorar suas rimas. E aos 14 anos, já matava aulas para participar de batalhas de rap.
Ele já havia reprovado o 9º ano 3 vezes devido às faltas, quando sua mãe lhe deu um ultimato. Assim que eu fiz 15 anos, minha mãe me disse: vai conseguir um maldito emprego e me ajudar com essas contas, ou você vai pra rua. E daí, ela me colocou pra rua, mesmo depois de eu dar pra ela a maior parte do meu salário. Quando tinha 19 anos, seu tio Ronnie infelizmente resolveu deixar esse mundo. A morte de Ronnie abalou o rapper profundamente. E para piorar, ao discutir com Eminem por telefone, sua mãe acabou dizendo algo horrível que o marcou para sempre. Lembra quando Ronnie morreu e você disse que queria que tivesse sido eu? Adivinha só, eu estou morto. Morto pra você. O mais bizarro é que isso não é ficção. A própria Debbie confirmou isso na sua autobiografia de 2008, dizendo: eu odeio dizer isso, mas tô cansada de você. Eu gritei. Queria que fosse você ao invés de Ronnie. Não foi minha intenção, eu estava abalada. E liguei pra Marshall logo em seguida. Filho, desculpe, não quis dizer isso. E ele desligou na minha cara. É algo que eu vou me arrepender até o dia da minha morte. No Natal de 95, nascia a primeira filha de Eminem, Hailie Jade, fruto de seu relacionamento turbulento com Kim Scott. Hailie se tornou a maior paixão de Eminem, que era capaz de qualquer coisa para impedir que a menina vivesse os mesmos traumas que ele viveu, e isso incluía não deixar sua mãe chegar perto de sua filha. A Hailie cresceu tanto, você tinha que ver como ela tá linda, mas você nunca irá vê-la, ela não estará nem no seu enterro. Essas palavras também foram confirmadas pela mãe de Eminem, que disse que Kim Scott não a queria próxima de Hailie. Kim fez Hailie acreditar que eu sou a avó ruim. Ela me disse isso, aquela é a vovó malvada. Isso partiu meu coração, disse Debbie. Outro nome mencionado por Eminem na música é Nathan. Nathan é o meio-irmão mais novo de Eminem, nascido em 86. Debbie perdeu a guarda de Nathan em 96, depois que assistentes sociais descobriram que ela o espancava com um pente de cabelo e inventava doenças nele, o arrastando através de diversos médicos. E como falamos no vídeo sobre Mockingbird, Hailie não nasceu em berço de ouro. Em 96, Eminem ralava para alimentar sua filha, trabalhando a semana inteira num restaurante. Ele já tinha começado a sua carreira como rapper e até lançado seu primeiro álbum, mas ele flopou. E para piorar, ele foi demitido, despejado e se viu obrigado a voltar a morar com sua mãe num trailer, enquanto Hailie ficou com Kim do outro lado da cidade. Nesse momento, Eminem havia definitivamente chegado no fundo do poço, ou Rock Bottom em inglês, nome da música que ele escreveu nessa época. Mas quando se está no fundo do poço, o único lugar que você pode ir é para cima. E foi exatamente isso que Eminem fez. Ele acumulou toda a sua frustração, indignação e revolta e criou seu alter ego Slim Shady, passando a escrever letras extremamente pesadas e controversas, expondo o que há de mais obscuro no interior de si e de cada ser humano. Eventualmente, o seu talento foi notado pelo maior produtor de hip-hop da história, Dr. Dre, que, a título de curiosidade, aparece no clipe de Cleaning Out My Closet corrigindo um erro na gravação da música. Where's my snare? Acontece que Eminem não estava ouvindo as batidas no seu fone de ouvido. Segundo ele, o engenheiro de áudio havia deixado as batidas no mudo, e por isso ele reclamou. I have no snare in my headphones. There you go. Mas por algum motivo, a sua fala ficou tão legal que eles resolveram deixar na música. Com a produção de Dr. Dre, Eminem conseguiu sair do fundo do poço e dominar o hip-hop em todas as classes sociais, desde os jovens do gueto até meninas adolescentes de classe alta. A partir daí, muitas pessoas que nunca ouviram falar de rap tiveram seu primeiro contato com o gênero através das letras ácidas e polêmicas do jovem rapaz loiro de Detroit, o que causou fortes revoltas e tentativas de censura. Você já foi odiado e discriminado? Eu já.
fui alvo de protestos e de manifestações. Eminem foi criticado fortemente pois suas letras foram consideradas misóginas, homofóbicas e extremamente violentas, chegando ao ponto de ele quase ser banido de entrar no Canadá e de pessoas protestarem contra sua apresentação ao lado de Elton John, reconhecidamente homossexual, no Grammy de 2001. Aliás, as cenas desse protesto também aparecem no clipe. O rapper nunca se abalou com as críticas, que pareciam motivar cada vez mais sua revolta para escrever letras mais pesadas. Mas as coisas começaram a ficar assustadoras quando ele passou a lançar músicas brutais e violentas, atacando a sua esposa Kim e a sua própria mãe Debbie Mathers. Em várias de suas letras, ele criava verdadeiros filmes de terror, onde sua esposa e mãe eram vítimas dos crimes mais cruéis que a mente humana poderia imaginar. A parada foi tão séria que em setembro de 99, sua mãe o processou em $10 milhões por difamação nas suas músicas. O verso que motivou o processo foi o da música My Name Is, quando ele diz: 99% da minha vida eu ouvi mentiras. Acabei de descobrir que minha mãe usa mais droga do que eu. Falei pra ela que eu iria me tornar um rapper famoso e que eu iria fazer uma música sobre drogas em homenagem a ela. Segundo Debbie, tudo que seu filho falava sobre ela era mentira, algo que ele criou para poder passar uma imagem de bad boy e ser aceito na comunidade hip hop sendo um rapper branco. Ela acrescentou que ele sempre foi um filho carinhoso e que ela sempre o amou e o protegeu muito, e que talvez por isso ele tenha ficado mimado demais. He needs to quit demeaning me. He needs to quit, making attacks on me. I mean, you don't do this to your mom. And it's so hard. Já Eminem, quando perguntado sobre sua reação ao processo, em público ele parecia não estar surpreso. Minha mãe é a rainha dos processos. A vida inteira ela processou os outros. É assim que ela ganha dinheiro. Quando eu tinha 5 anos, ela trabalhou como caixa de um supermercado. Fora isso, não lembro de vê-la trabalhando um único dia em sua vida. Apesar dessa reação aparentemente controlada em público, Debbie relatou que, ao saber do processo, Eminem ligou para ela gritando furiosamente. Provavelmente ele deve ter gritado o que eu considero a frase mais avassaladora dessa música. Mas como ousa tentar tirar de mim o que você não ajudou a conquistar? Sua vaca egoísta, espero que queime no maldito inferno por essa merda. Sobre esse verso, Debbie comentou: isso é apenas expressão artística. Ele só tá muito triste por dentro. Eu conheço meu filho como a palma da minha mão. E continuou defendendo que era tudo mentira e que Eminem estava fazendo um personagem para conseguir vender mais discos. Mas para Eminem, isso não poderia ser mais real. Em junho de 2000, ele viveu um dos momentos mais tensos da sua carreira. Além de estar respondendo ao processo de sua mãe, ele ainda havia sido processado por porte de arma e, para piorar, ele ouviu boatos que a sua então esposa Kim estava o traindo com segurança de uma boate. Eminem pegou sua arma, foi até a boate, flagrou Kim beijando segurança no estacionamento e partiu com tudo para cima dele. A coisa mais inteligente que eu já fiz foi tirar as balas daquela arma, pois eu teria matado eles. Caramba, eu teria atirado nos dois. O segurança era John Guerra, da boate Hot Rocks Café em Michigan. Segundo Kim, ela estava apenas se despedindo do amigo e que eles não se beijaram. Mas o próprio Guerra já afirmou que beijou Kim e que não se arrepende disso. De qualquer forma, por sorte, Eminem havia descarregado a arma e deu diversas coronhadas em Guerra até que alguém separou a briga e recolheram a arma. Eminem foi condenado a 2 anos de liberdade condicional e a pagar uma indenização de $100 mil para John Guerra. O rapper poderia ter sido preso, mas se livrou da prisão ao alegar que não usou a arma durante a briga. O mesmo argumento que ele usa em 2 outras faixas do The Eminem Show. A sketch The Kiss. Man, what the fuck did you bring that for? Just shut up. Fucking clip is in. Man, don't point that shit at me. It's not even loaded, bitch. Look. E a música Sing for the Moment. You full of too, Guerrero. That was a bitch that hit you. Detalhe, nessa faixa ele troca o nome do segurança, pois ainda estava proibido de mencioná-lo por ordem judicial. Vale lembrar que guerreira é o feminino de guerreiro em espanhol. Ou seja,
Eminem ainda aproveitou para zoar o cara. O fato é que tudo que tentava parar Eminem acabava trazendo mais combustível para ele fazer suas letras. E assim como foi com John Guerra, foi com o processo de Debbie Mathers. Na música Marshall Mathers, lançada em 2000, Eminem respondeu ao processo dizendo: "A vaca da minha mãe está me processando em 10 milhões. Ela deve ter pedido $1 para cada pílula que eu roubei dela. De onde ela acha que eu herdei esse hábito? Tudo que eu tinha que fazer era ir no quarto dela e levantar o colchão." Se a intenção de Debbie era fazer Eminem parar de atacá-la, nas suas músicas ele só mostrava que estava pouco se lixando para isso e pro processo dela. Foi aí que Debbie resolveu fazer algo inacreditável, algo que poucas pessoas foram tolas o suficientes para tentar até hoje. Ela fez um CD de rap contra-atacando Eminem. Debbie pagou uma dupla de MCs chamada IDX e gravou com eles um CD com 2 faixas chamado Set the Record Straight, que significa esclarecendo algumas coisas. O CD trazia linhas como: "Temos um problema, Marshall. Nos últimos 2 anos, algo saiu muito errado. Fiquei feliz demais com seu sucesso, mas muito desapontada pela sua traição. O verdadeiro Marshall Mathers poderia se levantar e assumir a responsabilidade pelas próprias atitudes", claramente usando versos do próprio Eminem contra ele, o que obviamente irritou bastante o rapper. Até que eu cresci, fiquei famoso, e isso te dá nojo, não é? Não foi por isso que você fez aquele CD pra mim, mãe? Pra tentar justificar o jeito que você me tratava, mãe? Quando perguntada o motivo de ela fazer esse CD, Debbie respondeu: "Para ninguém distorcer as minhas palavras e para que todo mundo saiba que eu não sou esse monstro terrível que meu filho diz que sou." A diss track foi um flop catastrófico, e o grupo IDX basicamente se aposentou por invalidez depois disso. E vendo como nem o seu processo e nem o seu CD conseguiram parar o seu filho, Debbie resolveu abaixar o valor do processo de 10 para 2 milhões de dólares, na esperança de conseguir um acordo. Mas segundo Eminem, ele preferia pagar 100 mil dólares para cada um dos seus advogados só para que eles garantissem que sua mãe não ganhasse nem um centavo. Até que no dia 8 de agosto de 2001, o juiz finalmente proferiu sua sentença nesse caso, e tendo em vista que se passaram 2 longos anos desde o início de um processo cansativo e doloroso, Debbie esperava receber uma boa grana. Mas não foi isso que aconteceu. Dos 10 milhões que ela havia solicitado inicialmente, Eminem foi sentenciado a pagar apenas 25 mil dólares. Sabe o que é mais irônico? Desses 25, 23 foram só para pagar os advogados, deixando Debbie levar para casa apenas o valor de 1.645 dólares e 75 centavos. Depois da sentença, Eminem escreveu a canção Cleaning Out My Closet, onde ele aparece enterrando o relacionamento com sua mãe. De fato, os dois ficaram sem se falar por anos, mas após Eminem passar por algumas experiências de quase morte e começar a ficar um pouco mais velho, ele passou a olhar sua vida por uma outra perspectiva. Desde 2013, ele não canta mais essa música em seus shows, e naquele mesmo ano, Eminem lançou a música Headlights, onde ele pede desculpas a Debbie Mathers por ter levado essa briga longe demais, declara o amor pela sua mãe e finalmente a perdoa. Mas quando se trata de Eminem, sabemos que nem todas as tretas que ele arruma acabam em final feliz. Muito pelo contrário, algumas se arrastam por décadas e com ataques que geram consequências pesadas para os envolvidos, mas que, olhando pelo lado positivo, geram sons memoráveis para nós que curtimos as obras do Magrelo Sombrio. Você curte essa aí? Então, mais um fruto de uma briga épica com Mariah Carey que também não deixou muito barato. Se quer entender essa treta, é só clicar nesse vídeo. Muito obrigado por ficar com a gente e te espero no próximo vídeo.